Shalom, irmãos. Donai Shalom. Bom dia. Bom dia. Com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Não falta boas palavras para a gente congratular com os nossos irmãos, né? Você que está aí do outro lado, está nos assistindo, vamos começar o nosso ensinamento de hoje, dando a continuidade à nossa escola de líderes. Então, se você quer ser um líder com propósito, um líder que vai alcançar os seus objetivos, nós estamos aqui para lhe ajudar. Amém? Então vamos iniciar a nossa escola de hoje. Primeiramente vamos orar a Deus para que Ele possa nos ajudar, que venha com o seu Espírito Santo abrir nossas mentes, para que possamos entender, compreender de uma forma bem mais fácil as verdades escritas nas palavras da Bíblia Sagrada. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, queremos nesta hora te agradecer por esse momento e pedir a tua ajuda e misericórdia em nosso favor. Pedimos que o Senhor, com o seu Espírito Santo, venha nos iluminar, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, para que possamos entender de uma maneira bem simples, bem fácil, entendemos as verdades que estão escritas na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos à Escola de Líder Betel 2024. Nós somos a MASF Brasil, Missão Apostólica Sem Fronteiras. E nessa manhã nós vamos iniciar o nosso ensinamento, a nossa matéria que você tem aí sobre diaconato. O assunto é diaconato. É uma matéria muito simples, de fácil entendimento. E eu creio que a maioria aqui presente já tem essa experiência, já tem desenvolvido essa função. E você que almeja, você está nessa escola e você vai receber algumas instruções para que você possa desenvolver essa função na obra do Senhor. Então, nós temos na página 4 a introdução. Eu creio que se você tem essa apostila, não seria muito necessário eu estar aqui, ou alguém está aqui falando muito. Mas a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas, de maneira que você pode acompanhar na sua apostila aí, tá bem? Uma vez estava sentado aí, como você está também, e falaram assim: olha, bom não é quem ensina. Eu fiquei assim, deveras um pouco assim, meio perplexo. Bom não é quem ensina, bom é quem aprende. Amém. Aí fiquei mais aliviado. Então, irmãos, nós que estamos instruindo aqui, estamos dando uma orientação, não significa que nós somos os bons, somos os melhores. Mas baseado nesse dito aí, bom é quem aprende. Então significa que você é capaz, você está no caminho certo para aprender, né? E nós estamos aqui para aprender um com os outros. Amém? Então,
na página 4 que você tem aí, nós temos aqui uma introdução que é do nosso apóstolo Ives Marcel Garcia, presidente da MASP Brasil, que diz assim, está em negrito, a primeira parte aí: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Encontra-se em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Ó, para aqueles que servirem bem. Observe aí essa citação aí. Os que servirem bem. É por isso que nós estamos aqui nessa escola, é para aprendermos a servirmos de uma forma boa, servirmos bem. Estão entendendo? Então a gente está aqui para adquirir mais conhecimento. São teorias que vamos colocá-las em prática. Amém? Não vamos ser apenas só ouvintes, mas praticantes. Amém? Então diz assim: o Senhor Jesus desde Estevão vem honrando a todos que, embora aparentem insignificância a esta missão, exercem-no de maneira amorosa e sacrificial, pois entendem que o princípio e a essência de todo o ministério é o serviço. Ele fala aqui que, embora que para alguns não seja de muita importância, o serviço prestado pelos diáconos na igreja, mas a gente conhece, a gente tem vivido no meio e a gente percebe que é de suma importância o serviço dos diáconos na igreja do Senhor. É a partir do diaconato que os talentos dos líderes são desenvolvidos diante de Deus e diante dos santos. Nós, discípulos, nunca esqueçam, diaconato é servir com amor e submissão, pois ele faz a Deus e a sua igreja estabelecida, e mesmo que surjam os problemas e as dificuldades, esta unção de servir-lhe fará toda a diferença. Então significa que tudo aquilo que você fizer com o seu coração, fazendo para Deus, é de importância tal, é muito boa, é muito indispensável, é indispensável na obra, irmãos, de Deus, o serviço do diácono na igreja. É muito importante. Por quê? Porque o pastor não consegue fazer as coisas sozinho. Não consegue. Então, para isso é que nós temos escolas, temos treinamentos para que possamos habilitar pessoas para que elas não entrem, como se diz, cruas, né? Sem saber o que fazer, qual é a sua função, qual é o seu papel como diácono na igreja do Senhor. Amém? Amém. Então vamos lá para a página 6. Primeiro item, a origem do diaconato. A gente vai aqui perceber, aqui vai estudar como foi que surgiu esse serviço, essa função de suma importância na igreja. Definição, acompanha aí, é assim: diaconato vem do grego diáconos, que significa ajudante, servidor. Em hebraico temos a palavra shamash, que tem o mesmo significado de servente, pronto a obedecer e a servir. Então, de início,
a gente já sabe como definir o que é o diaconato. Significa ajudante, servidor, aquela pessoa que serve e diz que está pronto a obedecer e a servir. Duas colunas base aí que a gente entende. Isso não apenas para o diaconato, mas para toda a obra de Deus, é estarmos prontos para obedecer e servir. Amém? Então, diaconato o que é? É aquela pessoa que está ajudando, fazendo, desenvolvendo tarefas que há necessidade de serem executadas dentro da igreja. Embora há necessidade de que as pessoas que exerçam isso, elas façam por amor à obra. Se eles fizerem, os diáconos fizerem por amor, eles vão estar prontos a obedecer e a servir. Então, vamos ver aqui a instituição. Aqui é Atos capítulo 6, de 1 a 7. Irmãos, aqui está o resumo, está a definição, o que realmente é o diaconato. Amém? Como ele surgiu, por quê? Por que surgiu essa tarefa? Aí a gente vai ler aqui. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, está bem claro aí como surgiu e por que surgiu a necessidade de se estabelecer diáconos, né? Diz aqui que houve uma grande murmuração, ou reclamação dos gregos contra os hebreus. Eles estavam se queixando que as suas viúvas, que eram aquelas pessoas necessitadas, elas precisavam de ajuda. Por quê? Porque já não tinha mais o esposo, que é o arrimo da família. É aquele que provê as necessidades da família. Então essas pessoas ficavam dependendo ou ficavam necessitadas de que alguém pudesse ajudar. E então eles recorreram,
falaram e reclamaram que as suas viúvas estavam deixando de lado no ministério. Não só apenas no sustento ou na ajuda que elas precisavam, mas como diz aqui, no ministério, em algumas tarefas, algumas funções, elas estavam sendo deixadas de lado, né? Então, eles foram reclamar. E aí o que é que fizeram aqui? Os 12, né? Os 12 discípulos convocaram toda a multidão e disseram: olha, nós precisamos resolver essa situação, porque nós precisamos fazer o nosso trabalho de evangelismo, de levar a palavra de Deus, porque Jesus agora não estava mais com eles. Agora eles tinham que executar os ensinamentos, colocar em prática e obedecer a ordem de fazer discípulos. E os discípulos, eles começaram a fazer essa tarefa, o que impediu eles de cuidarem desse serviço um pouco secular. Então, se eles fossem realmente ficarem envolvidos naquela tarefa, ia tirar de foco a principal função dos apóstolos, que era de propagar o Evangelho. Então, para que eles não ficassem muito ocupados, tirassem o tempo deles, foi necessário que se criasse isso, né? Então, hoje aqui na igreja, as igrejas continuam com esse serviço, com essa função, consagrando diácono, porque o pastor, ele não consegue fazer tudo sozinho. Precisa fazer a limpeza da igreja. Precisa-se de uma secretária. Precisa-se de tesoureiro, né? De toda a necessidade que existe na igreja, o pastor não consegue fazer sozinho. Por mais que ela seja pequena, mas ele não vai conseguir fazer todas as tarefas. Eu pude acompanhar há muitos anos, desde criança, eu vi muitos pastores fazendo isso, fazendo sozinho, e isso impediu de eles fazerem um serviço melhor, terem um melhor rebanho em quantidade, porque ocupava muito tempo isso. Embora o pastor, ele, na sua maioria, ele é remunerado, ele recebe parte da receita que entra na igreja, mas ele não consegue fazer tudo isso. E ele precisa preparar pessoas para o ministério, ele precisa treinar, habilitar pessoas para que possam também ser futuros pastores. Porque se ele não treinar, quando ele morrer, ou ele desaparecer da igreja, sair, vai se acabar a igreja. Então, quando Jesus esteve aqui, ele precisou voltar ao Pai. E aí o que é que ele fez? Chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus precisava de que alguém continuasse a pastoreando as suas ovelhas, porque ele não ficaria mais aqui, precisava voltar ao Pai, e ele deixou
pessoas habilitadas, ele treinou pessoas para dar continuidade ao seu trabalho. Então, é o que nós fazemos, devemos fazer como pastores, treinar nossos discípulos para que possam exercer essa função. E o que vem logo é o diaconato, é um preparo para que a pessoa possa ir exercendo funções. Um tempo ele está exercendo uma função de tesoureiro, outro tempo ele está como secretário, e assim por diante, vai distribuindo para que ele possa estar preparado para exercer. Quando eu penso assim, eu estou pastoreando uma igreja, eu tenho que treinar pessoas, porque eu não sou eterno, eu não vou virar pedra, eu não vou virar pedra, ninguém vai virar pedra. Então nós temos que treinar pessoas para nos substituírem. E quando se trata do trabalho de Deus, eu creio, assim eu penso, eu creio que quem vai me substituir é bem melhor do que eu, fará um serviço melhor do que eu, e assim em diante. Quem substituir o outro pastor vai ser melhor do que o outro, fará coisas melhores do que o outro. É assim que nós devemos pensar, amém? Não pensar como muitos, algumas funções, políticos principalmente, ele quer tirar sua gestão e quer ser o melhor. Ele não está preocupado se o outro que vem depois dele vai ser melhor ou não. Ele vai até torce que seja pior para que ele seja. Eu fui o cara, quando eu estava tal, eu era tal. Mas na obra de Deus não é assim. Sempre aqueles que nos substituírem, eles serão melhor do que nós. Amém? Amém. Que seja assim. Amém. Quem vai nos substituindo será cada vez pessoas melhores. Amém? E então, irmãos, ali os discípulos estavam precisando de alguém. Então eles tiveram a ideia de vamos eleger 7 pessoas que vão cuidar disso, vão cuidar. Vem no templo, Malaquias diz: trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, Então a gente tem ideia de que na igreja entra alimento, entra em especial alimento, que as igrejas, ela tem um serviço social e tem ajudado muito, e uma das coisas que a gente pode ver é sobre a distribuição de cestas básicas, do serviço social. Então, os discípulos naquele tempo, eles atendiam uma grande multidão. Um pouco diferente nós aqui, igreja. Lá eles atendiam uma grande multidão e eles não podiam atender. Então, distribui-se tarefas, pessoas habilitadas para exercer as suas funções, as suas tarefas, Tem as empresas, tem o patrão que contrata o gerente, aí o gerente vai distribuir tarefas para os funcionários, O gerente sozinho consegue fazer? Não, mas precisa coordenar, precisa trabalhar, Precisa verificar, fazer plano. Nós estudamos no módulo anterior, ministrado pelo pastor Brunner, sobre liderança, como ser líder. E aquele estudo
não é apenas aqui no âmbito religioso. Aquele ensinamento ele tem habilidade para a vida secular, vida prática. Você pode, lá no seu emprego, lá onde você está trabalhando, onde você é envolvido em alguma tarefa, em alguma função, aquela lição ali, ela pode muito te ajudar. Muito, muito. Não só aqui na igreja, mas na sua vida particular, no seu serviço secular, você pode ser muito ajudado por aqueles estudos. Então o que fizeram? Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Boa reputação, gente. Cheio do Espírito Santo, está exclusivamente falando aqui para a igreja, no âmbito evangélico. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eu comecei a trabalhar com a idade mais ou menos de 14 anos. Não porque eu tinha necessidade, me ajudou. Não porque tinha necessidade, mas porque o meu patrão precisava de uma pessoa fidedigna, uma pessoa responsável, de bons princípios, fiéis, pessoas com um padrão, família excelente. E ele foi buscar onde? Lá dentro de uma igreja. Não estou generalizando não, mas o melhor lugar para que você encontre um bom patrão, um bom funcionário, uma boa namorada, uma boa esposa ou esposo, Meu Deus, é dentro de uma igreja. Eu falo isso com total segurança, conhecimento de causa. Então, queridos, o patrão me chamou meu pai e pediu que eu fosse ajudar ele. Então eu fui. E ele viajava, nem os irmãos dele permitia que entrasse lá no comércio. Olha, nem os irmãos dele era permitido entrar. E eu ficava lá, quando ele viajava, eu ficava responsável. E depois que eu saí, fui para um outro emprego bem melhor, porque era necessário. Ele passou por dificuldade, porque ele não confiava mais em ninguém. Tamanha confiança que ele tinha em mim. Então, nós precisamos de ter um bom caráter. E hoje tem sido uma dificuldade, um problema para os patrões, para as empresas. Elas instalam câmera de segurança, câmera para cá, porque está difícil. E o patrão contratou uma irmã dele, que ele confiava nela mais do que os outros irmãos contratou. E para surpresa dele, ela também não era de confiança e o negócio desandou e ele teve que fechar o comércio por falta
de pessoas de boa reputação, pessoas dignas, pessoas de confiança. Meu irmão, por onde você passar, seja honesta, faça aquilo tudo com prazer, com sinceridade, com honestidade. Pegue só o que é seu, o que ele é autorizado. Então, você vai fazer a diferença. Vamos continuar, precisamos que é muita coisa. Então, meu irmão, elegeram 7 pessoas para cuidar dali. Olha, vocês precisam cuidar ali, porque nós precisamos pregar, ensinar a palavra de Deus. E se a gente for aqui armazenar, distribuir, fazer isso, de fazer cesta, e vai ocupar nosso tempo e vai nos tirar do foco da coisa. Vai nos ocupar muito tempo. Então, a gente, como diácono, temos uma função muito importante. Não vai dizer, é um mero serviço. Não, o serviço do diácono é muito importante, tem grande relevância. Então, diz aqui, a necessidade de instituir o diaconato pelos apóstolos. Primeiro foi o crescimento da igreja. É lógico que quando nós temos meia dúzia de pessoas para a gente trabalhar, é mais fácil do que com 50. Com 500, mais difícil, mais trabalho, né? Exige mais. Então foi isso, o crescimento da igreja vai acontecendo e precisa de pessoas para que possam trabalhar, exatamente preparar essas pessoas novas que estão chegando, que você vai exercer o papel de discipulador. Que já pensou o pastor discipular 5? Tá bom. 50 fica mais difícil. 500 pessoas numa igreja, como é que o pastor vai, né? Então, nós precisamos desse serviço, né, dos diáconos na igreja. Então, das primeiras coisas que foi instituída a necessidade de criar o diaconato foi o crescimento da igreja, com os novos discípulos que surgem. 2, o descontentamento social, né? Agora é isso aí, né? Os gregos foram lá reclamar, olha, nossas viúvas não estão recebendo, não estão sendo muito ajudadas. Então, há necessidade de pessoas que possam acompanhar. Não está para bisbilhotar a vida alheia, né? Para estar olhando e tal. Não, mas você, como diácono, vai ver o novo discípulo, o senhor que está chegando, aí você vê, ele está descalço, eu preciso comprar uma sandália para ele. O discípulo está, essa pessoa nova está chegando aqui com a camisa aqui de propaganda, né? Preciso ajudar ele com uma camisa e assim por diante, né? Então a gente vai vendo a necessidade conforme as pessoas vão entrando na igreja, a gente vai vendo a necessidade dessas pessoas, amém? Então, está o descontentamento social, que é ajudar no serviço à comunidade. Nós fizemos uma vez, o pastor Bruno estava lá naquele Beco União, né? E distribuímos lá sopa e na oportunidade convidamos as pessoas para se fazerem presente, né? Então, nós distribuímos, fizemos a nossa função e praticamente 100% das pessoas que foram convidadas, né, que foram atendidas, eles ficaram gratos, está naquela hora, mas não vieram para a igreja, não atenderam o convite. E isso pode, muitas vezes, quando você realizar um serviço social
você ajudar alguém como diácono, e você vê que não está sendo respondido, você não está sendo atendido, pode lhe trazer uma tristeza, um descontentamento, mas não se preocupe com isso. Os líderes vão enfrentar o que? Oposições, vão encontrar oposições, né? Então vamos ficar atentos para isso. O comprometimento do ministério apostólico, foco na oração e na palavra, né? Quando nós fazemos a nossa ajuda, procuramos ajudar alguém, não esqueçamos de que temos ali uma oportunidade de orientarmos essas pessoas a assumir um compromisso, a motivar essas pessoas para que elas possam suprir as suas próprias necessidades. Não ficar totalmente agora dependendo de uma cesta básica, de uma ajuda financeira, não, mas que eles possam ser fortalecidos, ser incentivados a trabalhar. Ajuda ele assim, meu irmão, você eu sou pintor, eu sou mecânico, então meu irmão, vamos, faz o seu currículo, vai distribuir, vai bater nas portas, estimular essas pessoas a trabalharem, a ter uma nova perspectiva de vida, não ficar dentro de casa trancado, senão daqui a pouco vai ser acometido de depressão, né? E vai sofrer depressão, aí fica difícil tirar uma pessoa de depressão. Ela primeiro se isola, procura logo se isolar, e vai ficar mais difícil. Então nós precisamos, no momento em que nós fazemos toda essa ajuda, nós aproveitarmos a oportunidade de mostrar que a pessoa como ser humano, o homem, ele tem condições de se manter, ele precisa despertar, precisa ir para cima, né? O pessoal fala por aí, muito vulgar, assim, vai para cima da boia, meu irmão, né? Pessoas assim. Aí a 4 é a organização ministerial da igreja, novos ministros e evangelistas e diáconos. Então existem muitas funções que nós temos dentro do ministério da igreja, e começa com esse serviço como diácono. Você vai aprendendo, você vai trabalhando, você vai sendo orientado o serviço que deve fazer. Então geralmente aqui nós temos levantado, consagrado pessoas para esse trabalho, não porque eles vão fazer agora, mas porque eles já estão fazendo. As pessoas já estão fazendo. Não vai esperar, eu preciso ser consagrado para mim fazer o serviço. Não, você já precisa ir fazendo, desenvolvendo as suas aptidões, que você tem sido instruído, e aí você vai ser consagrado a essas funções. Aqui nós temos feito isso, temos consagrado pessoas que já têm ocupado, feito, já têm desenvolvido, está trabalhando, e a gente consagra porque essas pessoas já estão fazendo, não porque vão fazer, elas vão continuar a fazer, e agora com mais responsabilidade, comprometimento. Amém? A natureza do diaconato. Diaconato como ofício, é o social. 2, diaconato como ministério, cargo eclesiástico. O diaconato foi inspirado pelo Espírito Santo. O diaconato foi eclesiasticamente aceito.
os diáconos foram formalmente ordenados. Os diáconos receberam pela imposição de mãos. É o que nós lemos aqui no início. Vocês estão lembrados dessa leitura aqui? Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Amém? Então, por isso que eu disse, se você tem essa apostila e você tem a Bíblia em casa, você vai ficar bem mais por dentro do assunto, né? O 7º diz assim, na página 7, os diáconos, embora ministros, estão em submissão à liderança que lhes estabeleceu. O diaconato é um importante serviço, é uma honra. O diaconato está em alto nível, ao ponto de Paulo cobrá-los tanto quanto aos bispos, no que diz respeito aos requisitos da função. Jesus, Yeshua, é o diácono dos diáconos. Olha só aqui, irmãos, isso é muito importante aqui. Os diáconos, embora ministros, estão em submissão à liderança que lhes estabeleceu. Amém? Amém. Então, se esse ministério aqui lhe consagrou, você é agora um diácono, você deve estar submisso à liderança que te consagrou, que te estabeleceu. Amém? Não é agora, não, agora eu sou diácono, eu também sou líder. Eu não vou receber muita ordem, não. Eu vou agora dar ordem. Não é isso, não. É ficar sob submissão à liderança que ele estabeleceu. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui nesse ministério, que às vezes eu nem preciso pedir, vocês estão fazendo. O bom líder, ele tem um olhar de águia lá na frente, viu? Lá na frente. Ele tem uma luneta aqui, ó. Faz o zoom lá na frente. Então, quando acontece o dia da Santa Ceia, que será amanhã, geralmente isso quem fazia era o pastor da igreja. Aí eu falei assim pro outro pastor: meu irmão, tu sabe orar? Sei. Tu sabe falar sobre dízimos e ofertas? Sei. Tu sabe cantar? Sei. Tu sabes fazer a Santa Ceia? Sei. Tu sabe pregar? Sei. Eu também sei. Então, vamos sair daqui da frente. Deixa esse pessoal que está aqui, está chegando, esse pessoal fazerem isso. A gente vai só ficar aqui no apoio, na orientação. Então eu falei para o nosso apóstolo Tomé, quando ele me chamou, me convidou para vir pastorear aqui, eu já conhecia um pouco as pessoas que aqui estavam. E eu falei para ele: olha, pelo maquinário que o Senhor tem aqui, eu venho, porque aqui tem um equipamento bom, falta só alguém colocar ele para funcionar, essa máquina. Falei para ele assim. Então eu sabia que aqui tinha pastor, tinha bispo, tinha diácono, tinha evangelista, tinha tudo. Precisava o quê? Apenas alguém para coordenar o serviço. Gente, um bom chefe, um bom gerente, um bom líder, ele não faz muita coisa não. Se ele delega a tarefa, ele instrui, ele ensina, ele vai só coordenar o serviço.
cabe a ele coordenar o serviço. Amém, Jesus. Se você coordenar o serviço, as tarefas vão ser realizadas. Se não houver coordenação, irmãos, qualquer lugar em que não houver coordenação, vai ser atropelo. Um exemplo: o patrão chegou e, eu já falei isso aqui, falou para um dos seus costureiros: olha, eu preciso ir dia tal, daqui a 2 dias, para uma reunião. Meu paletó ficou grande, eu preciso que alguém corte 2 dedos. Eu preciso amanhã. Ah, não dá para mim fazer isso não, porque minha folga não dá. Aí falou para o outro, também não dá. Falou para uns 5, nenhum fez. Não dá. Aí quando foi junto, ele falou para um e um atendeu. Tá bom, meu patrão, eu vou vir amanhã e venho cortar 2 dedos da manga do seu paletó. Tá? Aí ele ficou. Quando ele voltou no outro dia, o patrão veio para a empresa, foi pegar o paletó dele, estava aqui, manga curta. Sabe por quê? Porque aqueles que disseram que não vinham, não podiam vir, se arrependeram depois e vieram às escuras e pegou 2 dedos e cortou. Veio o outro, mediu 2 dedos e cortou. Aí veio o último por último, depois a cortar 2 dedos, cortou, ficou aqui. Cortaram 10 dedos no total. Então, nós temos também a situação que nós precisamos coordenar o serviço. Se o serviço não for coordenado, vai ficar difícil a condução, né? Ficar difícil. Então diz aqui, ó, tem perguntas devocionais. Você intercede pelo seu pastor, bispo ou apóstolo? Você ajuda ele na congregação ao ponto dele poder se dedicar à oração e ao ministério da palavra? Preocupa-se com ele, procura servir aos santos como Cristo servia e serve a sua igreja? Porque Jesus é o diácono dos diáconos. O que caracteriza o diácono como ministro? Agora é a hora. Quem diria perguntar isso? Não sei. Depois da resposta. Para mim, daqui, eu não tenho problema. Daqui para mim, está 100%. As qualificações para o diaconato. Uma pergunta inicial devemos fazer, porque as qualificações se fazem necessárias, pois o diácono exerce um lugar de honrado destaque como oficial e ministro eclesiástico. Honrado destaque como oficial e ministro eclesiástico. Qualificações do diácono: boa reputação, experiência e plenitude do Espírito, que é a vida piedosa com Deus, batismo com o Espírito Santo, testemunhada pelo fruto e pelos dons espirituais, sabedoria espiritual pela leitura diária e sistemática da Bíblia, orando e chorando, cultivando o temor a Deus, observando todas as coisas, não ser precipitado, honestidade, não seja de língua dobre, abstinência às bebidas alcoólicas, incorrupção e integridade, a observação do mistério da fé numa pura consciência, que é a obediência ativa e reverente, fidelidade conjugal, a educação e o bom governo dos filhos. Queridos, vocês vão ficar com essa apostila, então vocês em casa, vocês podem ler com menos pressa e refletir melhor, tá? Mas olha aqui, qualificações do diácono: boa reputação.
Está comentando agora aqui, né? Boa reputação. Irmão, a gente está sendo observado por todo mundo, principalmente pelos vizinhos, né? Pelos vizinhos, rapaz. Eu não tenho conhecimento se ele veio alguma vez aqui, mas pela boa reputação dos irmãos aqui, das irmãs, ele estava aqui. Ele foi honrado, não foi? Ele deve ter saído daqui com uma lavada. Então, gente, nós precisamos ter boa reputação, fazer umas coisas, proceder correto. Faça os seus procedimentos de forma correta, que as pessoas possam lhe elogiar, ver realmente é um bom cidadão. Pague seus impostos, não fure fila, não dê o dinheiro aqui para o guarda de trânsito. Melhor você pagar a multa do que você. Tem que ter boa reputação. Experiência e plenitude do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, honestidade, não seja de língua toda. Ó, hoje você está falando, você, rapaz, ali o fulano é gente boa. Ah, tá legal. Rapaz, o cara não vale que o gato enterra. Sangue de Jesus A Cristo. mesma língua que você abençoa é a mesma que você amaldiçoa. Então tenhamos cuidado com a nossa língua. Abstinência de bebidas alcoólicas. Olha, gente, o assunto é simples, simples de entendimento, mas tem muitos detalhes. Por isso que a gente não vai comentar tudo aqui, não precisa correr. Quantas aulas? 4 aulas. Ó, a bebida, ainda na quinta-feira eu estava explicando para umas pessoas quanto à questão de fazer coisas boas. E exclusive a abstinência às bebidas alcoólicas. Eu tenho a minha opinião. Isso é minha opinião. E eu creio que muita gente também tem. Se fosse uma mulher, né? Se eu fosse uma mulher, eu não casaria com um homem que bebe ou fuma. Isso é minha opinião, gente. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser assim, não. Mas era a minha opinião. Gente, por causa de bebida eu já vi tanta desgraça. E a gente está vendo hoje, dia a dia, o que a bebida alcoólica tem causado desgraça nas famílias, nas pessoas. Quantas pessoas você conhece que morreram bêbadas, embriagadas, com acidente de trânsito, tanto na direção como os pedestres? Quantas pessoas tem? Por causa de bebida alcoólica. Pastor, sabia que eu conheço uma pessoa que era bem próximo, que ele tomava muito álcool. Aí teve uma dessas noites aí que ele tomou bastante. Ele conseguiu chegar em casa de carro, só que ele não conseguiu sair do carro. Ele dormiu dentro do carro dele. Aí fechou as portas, dormiu dentro do carro. Aí no outro dia, quando foram ver, ele estava morto. Ele morreu pela falta de ar de circulação. Exato. Então, gente, eu tenho visto o quanto mulheres, esposas, famílias têm sofrido em decorrência disso. Que o
pai de família ser alcoólatra. E muitas vezes tem impedido de ele exercer as suas tarefas, suas obrigações. E gera uma série de transtornos, separação. Tem muitas mulheres que não aguentam, se separam, vão embora. Outras conseguem amante por fora, porque o marido passa, no dia de folga, está nos bares, está por aí, e a mulher em casa sozinha. Você sabe, você conhece o quanto a bebida alcoólica tem atrapalhado as pessoas. A abstinência da bebida alcoólica. Então, essa semana nós estávamos em visita, nós estávamos na casa de umas pessoas que nós estamos ganhando para Jesus, e um dos problemas é bebida alcoólica. E aí eu falei assim, gente, eu desafio qualquer pessoa que não é evangélico, que não é crente, eu desafio qualquer dessas pessoas a nós fazermos qualquer coisa. A pessoa vai determinar, nós vamos fazer isso, que você me convide, me desafie a fazer, e eu não me sinta culpado, não sinta que estou pecando. Aí eu dei exemplo. Você quer saber alguma coisa? Você me convida para jogar uma partida de sinuca. Eu não tenho muita habilidade, nunca quando era jovem, não treinei isso. Mas qual é o pecado que tem numa sinuca? Que pecado tem? Jogar uma sinuca? Tá, tudo bem, aí vamos agora. Você me convida. Vamos jogar uma sinuca, pastor? Eu vou com você. Aonde você quer me levar? Lá no Remo. Eu vou com você. Vou lá. Bora lá. E a gente vai lá no Remo e joga a sinuca. Aí depois a gente sai. Aí depois eu vou perguntar para ele. E ele vai perguntar para mim também. O que é que a gente aprendeu lá? Eu fui jogar sinuca, não fui atrás de programa, por fazer programa com mulher, não foi nada. Agora eu vou te dizer uma coisa: Remo não é lugar para pessoa de boa reputação, para crente, para evangelho. Se você me desafiar para qualquer prática boa, eu vou com você. Jogar bola, jogar sinuca, o que você quiser. Mas porque o meu objetivo é outro. Eu posso. Então, muitas vezes é o que? O que me impede de ir? É o lugar. Aí o que a pessoa passa e vê, eu vi ali, o pastor jogando a sinuca, aonde? Lá no Remos. Vou dizer o quê? Que eu estava bebendo, estava enchendo a cara, que eu estava atrás da minha mulher, estava na televisão, estava fazendo isso. Jogando sinuca é ser o menor dos problemas. Jogar sinuca é o menor. Então, o que é? Muitas vezes a situação é o lugar. A gente pode brincar a nossa pelada, jogar o nosso futebol, pode, mas muitas vezes você vai num lugar que não tem pessoas saudáveis para brincar. Então, a gente tem que ficar muito atento. Esse item aqui, a abstinência das bebidas alcoólicas, isso é muito importante. Gente, é muito importante isso. Tá? Porque a pessoa embriagada, só dá tendência é só dormir, descansar, e às vezes precisa fazer alguma coisa de utilidade necessária na família, não pode porque está embriagado. Outro item, incorrupção e integridade. Gente, a corrupção é uma coisa que a gente
é no mundo todo, está espalhado no mundo todo. Por isso que a gente tem que estar alerta, para a gente não entrar nessa onda de corrupção. Eu estou precisando de um emprego, eu consigo para ti e tal, mas olha, tem que dar tanto para fulano, tanto para fulano, então eu te coloco lá. Não é assim. Procure pelos meios corretos, que Deus vai te ajudar. Se você fizer as coisas corretas, as coisas acontecerão também de forma satisfatória. Integridade, né? Tem que ser íntegro. Aí Deus olhou e viu lá que a terra estava cheia de corrupção, cheia de violência. Aí viu lá Jó, um homem justo, né? Íntegro e temente a Deus. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser abençoado, procure ser uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, honesta. Pague o taberneiro. Pague o taberneiro. Você comprou na Bemol, pague a Bemol. Senão seu nome vai para o SPC, Serasa e vai ficar difícil. Recebeu o troco a mais, devolva. Recebeu o troco a mais, devolva. Amém? A outra coisa aqui, tem aqui, fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal, na página 8. A segunda observação aí, fidelidade conjugal. Gente, isso não apenas para o diácono. Aproveitar aqui uma carona aqui, não é só para o diácono, não. É para todo ser humano casado. Isso. Seja fiel. E uma coisa, gente, que eu também me preocupava e que eu fui, às vezes eu vi algumas pessoas me falando e me orientando, que mesmo quando eu namorava, eu procurava ser fiel à minha namorada. Sabe por quê? Porque o namoro é um estágio para a gente casar. Vê se o nome está certo aqui. Então, veja bem, algumas pessoas que me falaram isso, disseram assim, olha, porque elas diziam assim, se eu não conseguir como namorado, será que eu vou conseguir? Eu já com a minha esposa, né? Meu parceira, então ele usava a parte do namoro como um estágio, né? E realmente eu também peguei um pouco isso, embora que tempos vão mudando, coisas, né? Então as minhas namoradas, eu não tinha muita, mas era um namoro prolongado. E geralmente eu não terminava, elas terminavam comigo, eu esperava dar essa moral para elas. É o que, homem? Não dá mais. Então, mas eu procurava fazer assim, né? Algumas a gente terminava, aquela coisa, mas outras. Então, a gente precisa, você que é jovem, solteiro, muito cuidado para você estar hoje aqui com amanhã está com outro, amanhã está com outro. Isso pode te levar para o casamento e você vai entrar no mesmo ritmo, vai continuar no ritmo, porque será assim, né? Então tem que ter fidelidade conjugal. Uma outra coisa eu vou alertar vocês aqui, líderes, diáconos, que cada um, como líder,
cada um tem um peso quanto a essa questão de fidelidade conjugal. Você quer ver uma coisa? Um membro da igreja, ele não é diácono, ele não é o bispo, não é evangelista, não é um líder. Um membro congregado da igreja, se ele cai em adultério, tem um peso. A igreja, em modo geral, pode até ficar sabendo de que o irmão aconteceu isso, ou a irmã. Tem um peso, a igreja não vai sentir muito. Agora aconteça isso com um diácono que está ensinando, aconteça aí com um bispo que está ministrando, um pregador que está vendo ao público, e aconteça isso com um pastor da igreja, vai acontecer um desastre que é terrível. Já vi ministério acabar, ser destruídos, ter grande prejuízo, porque aconteceu isso com os líderes. Então, você que é líder, você que é diácono, você que é bispo, você que é apóstolo, pastor, que você for, tem que ser fiel ao seu parceiro ou parceira. Fidelidade conjugal. Amém? Tem que ser. Isso tem sido um grande referencial nos sucessos ou nos atropelos de muitos pastores, muitos ministérios. Muito cuidado. E se você diz, comigo não acontece, você que está de pé, cuidado para que não caia, fique atento, observe. Comigo não acontece, cuidado, fique atento, porque o diabo, ele não vai mandar uma pessoa, digamos, um irmão aqui, ele tem a esposa dele muito bonita, aí ele gosta daquela coisa. Fique atento, porque o diabo não vai mandar uma feia não, né? O diabo vai mandar uma rainha do... o diabo é astuto, ele tem a artimanha dele. Amém? Mas a quem o feio ama, bonito lhe parece, não é isso assim? Se a sua esposa, o seu esposo você ama, é porque você acha bonito. Não tem. Pode ter mais bonito, mas não é seu, nem é seu. A bonita é a que é a sua esposa ou seu esposo, esse que é o tal. Tem mulheres mais bonitas do que minha esposa? Vixe, como tem. Mas Deus me deu aquela ali. Então, eu gostei, achei que era bonita, para mim atendeu todas as necessidades, os requisitos, né? O currículo era bom, então foi aprovado. Então, irmãos, temos que ter fidelidade conjugal. Diácono, botaram aqui como diácono, no estudo do diácono, o diácono tem que ser, mas não é só diácono, é todo, irmão, todo. Crente, não, crente, todo mundo tem que ser fiel. E um pastor disse assim, ele disse, olha, a AIDS, ela não pega no crente. Mas como? Não pega no crente, no verdadeiro crente. Por quê? Porque a melhor proteção contra
DST é o que? A parceria fiel um ao outro. O jovem não é casado, ele não pode pegar AIDS. Por quê? Porque se ele é fiel a Deus, ele não vai estar se prostituindo. Porque a DST ela é transmitida através do ato sexual, né? Doenças sexualmente transmissíveis. DST. O marido vai pegar? Não, porque a esposa é fiel. A esposa vai contrair? Não, por quê? Porque o esposo é fiel. Então, a melhor profilaxia da DST é a fidelidade conjugal. Amém? É assim. Amém? Aleluia! Que vai mais um pouquinho, quero matar no seu. Aí tem as perguntas devocionais. Quais as qualificações apresentadas que ainda não tenho? Dedique minuto de oração pela Igreja do Messias, a Igreja do Senhor Jesus, família e vizinho. Por quê? Você fazendo isso, você está se encaixando no serviço diaconal da igreja. Amém? Você que é diácono, você que almeja, né, o diaconato, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa, almeja o desejo. Então, uma coisa é certa para todos: quem aceita Jesus faz parte do exército de Jesus. É um exército. Então, todos têm deveres e direitos. Amém? Aí você, pastor, mas eu não tenho não tenho muita habilidade em nada, isso eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Há sempre uma coisa que você faz de excelência, independente do que você tem a sua função. Deus lhe habilitou algo excelente que só você pode fazer. Você pode fazer. Então, no ministério de Deus, no reino de Deus, ninguém fica de braço cruzado, há sempre alguma coisa para fazer. Agora que eu me lembrei que trouxeram água para mim e eu não bebi. Sempre tem alguma coisa para fazer. Ninguém no exército fica sem fazer nada, né? Você foi militar de quê? Do exército ou polícia? De aeronáutica? E viajando? Voando? Voava muito? Tem um problema que você sabia, quando o cara estava relaxado, ele não estava fazendo nada, está voando. Mas no exército ninguém fica sem fazer nada. Não tem profissão nenhuma. Então começa aqui, ó. Aqui a gente dá uma caneta, é um teçado e um cambito, e aqui é uma vassoura, e aqui ele lá nas Forças Armadas, ele vai ser treinado, vai ser ensinado a ser útil, servir a pátria. De alguma forma ele vai ser treinado, e lá uma grande oportunidade para se alcançar uma profissão, né? As Forças Armadas. Então, meus queridos, nós vamos continuar o item 3, que está na página 8, no próximo sábado, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, em nome de Jesus.